alegria, Senhor. Eu digo sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Amém. Eu digo sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Amém. Aflito, mas não destruído ou abandonado. Sua alegria é minha força. Da maldição fui resgatado. Sou abençoado. Sua palavra é fiel, Senhor. Se a tristeza da noite vier, a alegria vem ao amanhecer. Porque minhas tristezas também minhas cheias por tua alegria, Senhor. Tomaste minhas dores e enfermidades e deste a tua alegria, Senhor. Eu digo sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Amém. Eu digo sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Nós estamos seguros nos braços daquele que nos deixou. Oh, Jesus, tu és santo, nunca nos abandonou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
teus braços é o meu descanso. Recai tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai tua graça. Mais que o bastante. Recaio de novo em tuas mãos. Recai tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh Senhor, nada se compara à tua presença. Nada é igual a ti. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo
Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Amor mais seguro. O toque mais puro. Amor mais seguro. O toque mais puro. Só tu tem, Jesus. Aleluia! Graça e paz, amém? Glória a Deus! Você pode falar comigo, eu estou crescendo na palavra e no Espírito. Vamos repetir. Eu estou crescendo na palavra e no Espírito. Amém. Cumprimente quem está do seu lado, pode ir se assentando, amém? Obrigado, meninas. Eita Deus maravilhoso! Eu não sei você, mas valeu a pena ter vindo, não foi mesmo? Ei, que atmosfera maravilhosa, que unção maravilhosa aqui nesse lugar. Eu não sei se você desfrutou desse período de louvor, mas grandes coisas o Senhor tem feito e continuará fazendo pelas nossas vidas. Ei, nós estamos assistindo, querido, pelo um Deus maravilhoso, um Deus que é bom, um Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Independente, querido, se nós vemos, independente se nós sentimos, independente se há emoção ou não, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite. Por que Jesus está aqui nessa noite? Porque a palavra nos garante que onde existe 2 ou mais reunidos em seu nome, ele se faz presente. Então, independente, querido, de qual seja a causa que te trouxe aqui, eu quero te dizer que você veio num bom lugar. Onde a palavra de Deus vai ser ministrada nessa noite. E lá em Lucas, querido, no capítulo 1, versículo 37, diz que não existe nada impossível para Deus. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei o que você está precisando, mas eu quero te dizer que um passo você já deu. E o segundo passo você vai dar daqui para o final do culto.
Que nós vamos romper em fé nessa noite. Aquilo que tentou nos paralisar não vai mais nos paralisar. Por causa da palavra e por causa da unção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, por favor. Em Marcos capítulo 5, vamos começar por aqui, amém? Ei, essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite, querido, pela qual pessoas vão ser livres nesse lugar. Nós cremos no poder dessa palavra. Marcos capítulo 5. Vamos começar por aqui, amém? Obrigado, Pai. Eu sou grato a Ti pela Sua palavra. Assis, faz um favor, desliga essas luzes aí para nós. Desliga tudo. Aperta tudo uma vez aí. Deixa só os ar-condicionado ligado. Aí, agora pode ligar tudo de novo. É isso que a palavra faz. Nós não precisamos saber para onde foram as trevas. O que importa é que luz chegou. E uma vez que luz chegou, querido, as trevas não podem mais prevalecer na minha e na sua vida. Eu e você somos livres. Você pode falar comigo, eu sou livre. É isso que você é, querido. Marcos capítulo 5, vamos começar por aqui. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Tem versão que diz Gadarenos. Eu estou lendo na NVI, amém? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Eu quero que você preste atenção nessa parte. Ele andava se cortando com pedras. E eu quero falar com você nessa noite de algo invisível, algo que não é notório. Esses dias a minha esposa mostrou uma foto de uma mulher para mim e ela falou: o que você está vendo nessa foto? Eu falei: uma pessoa triste, uma pessoa abatida. Por quê? Porque a cabeça dela estava baixa, os ombros dela estavam denunciando que ela estava passando por algum problema. Esse homem aqui, querido, estava denunciando que ele tinha um problema. Por quê? Porque ele andava se cortando. Eu sirvo no centro de cura desde 2015 e eu vejo, no decorrer desses anos, principalmente agora nos últimos anos que eu tenho servido, pessoas que chegam naquele lugar com automutilação. O que é automutilação, querido? É uma pessoa que chegou a um nível, em um grau muito alto de estresse, em um grau muito alto de um problema mental, que há, entre aspas, escapatória para aquilo que ela estava vivendo era se cortar. A última menina que eu aconselhei, ela estava de casaco. E até então eu não tinha visto que ela estava toda cortada com gilete. Eu não sei se você já viu isso. Eu não sei se você já assistiu isso. Mas isso, infelizmente, querido, acontece. Pessoas tão aprisionadas, pessoas tão sem um norte da vida delas, que elas acham que aquilo vai ser um escape para livrar daquilo que ela está passando no momento. E elas se cortam tudo, querido, aquilo dói demais. Mas deixa eu te falar, isso é notório. Você vê que aquela pessoa está passando por problema. Mas eu não estou falando de algo notório. Jesus de longe viu que aquele homem tinha problema. Por quê? Porque ele se cortava com as pedras. Ei, eu e você, nessa noite, vamos refletir em algo que não é notório. Talvez você se esforçou tanto para colocar um sorriso no rosto nessa noite para chegar aqui, mas você está passando por um problema. Talvez você tenha tido crises e ansiedades. Talvez você está com tanta preocupação de como você vai resolver. Talvez você passou por um susto muito grande. Talvez você está no começo de uma depressão.
E o socorro de Deus veio nessa noite para te tirar dessa situação. Desde que você se posicione, querido, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Você já deu um passo que foi ter chego aqui. Eu sei que pessoas romperam muito para chegar aqui nessa noite. Eu não estou trazendo essa palavra porque eu achei essa palavra bonitinha e vou ministrar sobre isso essa noite. Eu sei que pessoas estão sendo alcançadas aqui nessa noite. Eu sei que pessoas estão sendo livres essa noite de coisas que o ser humano, com um olho natural, não tem a capacidade de ver. Mas lá no íntimo, querido, aquilo está acontecendo. Pessoas sofrendo, querido. Pessoas se isolando muitas vezes. Ei, saia do isolamento. Eu não sei se você já viu, mente vazia é oficina do diabo. Ei, o isolamento, querido, vai te levar para um lugar o qual Satanás quer te manter escravo ali. Toda vez, querido, que se levantar algo na sua vida, você vai precisar romper em fé e fazer o contrário daquilo que o diabo tem sugerido para você fazer. Só assim você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, se você quiser chorar, você vai ter que colocar um batom no seu rosto, as mulheres, os homens, pelo amor de Deus, batom não. Ei, que agora a gente tem que explicar bem certinho, né? Homem é homem, mulher é mulher, amém? Ei, você mulher do sexo feminino, vai passar um batom, mesmo sem vontade, vai colocar um tênis e vai sair do isolamento. Você vai pisar na cabeça de Satanás quando você fazer isso. Mas muitas vezes o que acontece, Satanás, ele oprime as pessoas, levando a pessoa para o isolamento. Levando a pessoa em uma área a qual os sentimentos vão prevalecer. E quem aqui já notou que o sentimento passa? Quem aqui já percebeu que o sentimento passa? A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Ei, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então eu não sei, querido, qual é o caos que você está enfrentando. Eu sei que para uns vai ser vacina, eu sei que para outros vai ser remédio. Se você não tiver vergonha no final do culto, querido, eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser livre disso que tem te aprisionado. O que você precisa fazer é dar um passo de fé. Ou seja, mais um passo, porque um passo você já deu. Eu sei que teve pessoas que se arrumou para vir para o culto hoje sem querer. Pessoas muitas vezes estavam com lágrimas se arrumando para vir para cá. Pessoas muitas vezes que passaram por uma perca. Pessoas muitas vezes que tiveram um susto muito grande, como eu disse. Pessoas muitas vezes que estão andando ansiosas demais, se preocupando demais. Como eu vou fazer? Como vai ser? E agora? Deixa eu te falar, se agarre com a palavra. Ei, se agarre com a palavra. Se agarre com as promessas que Deus diz ao seu respeito. Começa a dizer a palavra, começa a dizer as promessas que Deus tem ao seu respeito. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a exaltar o nome do Senhor. E você vai ver que Satanás não tem o poder de te paralisar. O paralítico. Satanás, ele só pode paralisar uma pessoa se essa pessoa deixar. Deixa eu dizer algo para você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Satanás não pode tocar em você. Ei, existe um muro de proteção que não é feito com tijolos, é com o sangue precioso de Jesus. Ei, Satanás, ele não pode te tocar fisicamente. Mas ele é tão mentiroso, tão safado, e a lista se estende, que ele lança sugestões muitas vezes na nossa mente. E uma vez que um pensamento chega, se ele não for renovado pela palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai cair no coração. E uma vez que esse pensamento cair no coração, automaticamente nós vamos falar. E quando nós falamos, nós vivemos aquilo que nós estamos falando. Por isso a importância de filtrar os pensamentos pela palavra de Deus. Porque Satanás, ele é esperto, querido. Ele é astuto. Ele vai tentar te paralisar de alguma forma. Deixa eu te falar, se coisas têm se levantado na sua vida, não significa muitas vezes que você está andando em pecado, não. Significa, querido, que você não está agradando Satanás mais,
porque ele perdeu você. Significa agora que você está andando ao contrário daquilo que ele fazia você andar, e isso vai deixar ele furioso. Mas deixa eu te falar, o poder de Deus é maior do que o dele. Deixa eu te falar, ele não tem o poder de te paralisar. Ele não tem o poder, querido, de dizer quem você é. Você é quem Deus diz que você é. Você, uma vez que aceitou Jesus, você é livre agora. Você não precisa mais andar ansioso, você não precisa mais andar preocupado. Por quê? Porque nós temos um pai, querido, e não é qualquer pai, é um bom pai. Ei, a palavra diz que Deus nunca vai nos desamparar. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não sei se isso te alegra, mas Deus, querido, na onde você for, Ele está com você. Ei, você pode abrir a sua boca de madrugada, de noite, de dia, a hora que for, Deus está te ouvindo. E o melhor, Ele te responde. Ei, Deus, Ele está te respondendo nessa noite. Ei, tem coisas, querido, que o homem nenhum vê, mas a palavra de Deus, ela vem de encontro com aquilo que nós estamos precisando. Se eu fosse falar sobre prosperidade, nós iríamos correr aqui nessa noite, porque todo mundo quer ser próspero. Mas, de fato, já é próspero, só falta entender quem ela é em Cristo Jesus. Mas uma palavra que motiva muitas vezes, você vai conseguir, você vai prosperar, dá mais ibope. Mas muitas vezes, tratar algo que precisa ser mudado para que a pessoa possa correr, ninguém quer mexer. Mas eu vim aqui nessa noite para mexer nessa ferida mesmo. Eu vim nessa noite aqui, querido, não para acalentar seu ego, nem massagear seu ego, não. Eu vim aqui essa noite para trazer uma palavra, e essa palavra transforma. Essa palavra muda o quadro pelo qual você está vivendo, e você vai poder depois ser um agente de Deus para alcançar outras pessoas na mesma área. Aquilo que tem tentado te paralisar hoje vai servir para que outras pessoas sejam alcançadas através de você. Ei, você vai ter bagagem, você vai ter um testemunho, você vai falar com autoridade. Ei, Jesus foi comigo, pode ser com você. E você vai ditar os caminhos das pedras e vai falar, você precisa meditar na palavra, você precisa crer na palavra. E essa pessoa vai ser livre, e essa pessoa vai dizer para outra pessoa vai ser livre, e cada vez mais Satanás vai perdendo. Ei, Satanás é um perdedor, ele é um derrotado, querido. Ele não tem poder mais na minha vida e na sua vida. Uma vez por todas, nós precisamos entender, querido, o reino pelo qual nós estamos inseridos. Ei, esse é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é tristeza, não é vivendo um dia para ver se vai dar certo. Graças a Deus deu certo. Eu não sei se vocês já pararam para ver. Eu fui criado em um sistema que, quando as coisas estavam boas demais, as pessoas já esperavam coisa ruim. Foi assim com você ou não? Ei, menino, para de dar tantas risadas. Para de rir, menino, para de rir, que senão vai acontecer algo ruim. Ei, não vai acontecer algo ruim. Ei, só vai melhorar na minha e na sua vida. Nós precisamos, querido, renovar nossa mente. Precisamos renovar nossa mente. Circunstâncias vão se levantar? Vão se levantar. Mas elas não têm o poder de nos paralisar. Abre comigo, por gentileza, em Hebreus. Deus é bom ou não? Eita, Pai bom. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Se você achou Hebreus, você tem só um pouquinho de paciência, que o ventilador está folheando junto comigo aqui. Não, mas pode deixar, ele é benção, é benção. Ventilador é benção, até o nosso ar ser instalado. Obrigado, Pai, pelo nosso ar-condicionado. Obrigado, Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Queridos, você vê que a palavra de Deus, ela é apta para entrar nessa área que você está passando?
desde que você abre o seu coração como a terra fértil, e essa palavra produz na sua vida tudo aquilo que ela foi designada para produzir. O que nós precisamos fazer é agarrar essa palavra. Um dia desses eu fui à praia e eu vi aquelas embarcações no mar. O que segurava elas ali? A âncora. O mundo não tem no que se segurar, mas eu e você temos uma âncora infalível. Eu e você temos uma âncora imutável. Eu e você temos a palavra de Deus, querido. Ei, independente de qual seja a circunstância, se nós nos posicionarmos nessa palavra de Deus, nós vamos ver Deus agindo ao nosso favor. Eu não sei qual área, querido, eu já passei, mesmo jovem do jeito que eu sou, já passei por muitas adversidades. E em nenhuma delas, Deus me desamparou. Pelo contrário, em todas elas, Deus agiu ao meu favor. Ei, queridos, eu já tive em lugares que um dia, se o Espírito me disser para dizer, eu vou dizer, mas enquanto não. Mas eu já passei por coisas, querido, que homem nenhum quer passar. Eu já tive em lugares, querido, que só poderia ter sido a mão de Deus para me tirar daquele lugar. Então, o que eu vim dizer para você aqui, querido, é o poder de Deus. Isso funciona. Se funcionou na minha vida, funciona na sua vida também. O que você precisa fazer é crer com o coração e não duvidar dessa palavra. É crer com o coração e não duvidar e falar aquilo que você quer, e você vai viver os melhores dias da sua vida. Independente de qual seja a área, querido, regue essa área com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma semente, e toda a semente precisa ser molhada. Todas as vezes que nós rendemos graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, a palavra de Deus está frutificando na minha e na sua vida. Nós precisamos dizer a palavra. Nós precisamos concordar com aquilo que Deus concorda e discordar de tudo aquilo que Deus discorda. É simples assim. Nos últimos dias pelo qual nós estamos vivendo, você vê que as coisas estão se afunilando, e eu e você, queridos, não fazemos parte desse mundo. Eu e você não podemos nos comportar conforme eles se comportam. Eu e você não podemos ficar desesperançosos, porque nós temos uma bendita esperança. Eu e você não podemos mais, querido, chorar, se lamentar. Ai, o que vai ser da economia? Ei, a economia vai ser conforme Deus diz, que Ele diz na sua palavra. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma da minha necessidade. Ah, mas você não sabe o que está se levantando, doenças novas. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus chegar, já tinha profetizado. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. Ei, não tenha medo de nenhuma doença, porque ela não é páreo para você. Ei, você é maior, porque o maior habita em você. Você tem a condição, a capacidade e a habilidade de se levantar de toda e qualquer circunstância. O Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. O que você precisa fazer? Mover as águas. Você viu aqui o período de louvor, que unção maravilhosa, nós estávamos movendo as águas para o Espírito transmitir a palavra. Mas nós podemos mover as águas na nossa casa. Ei, nós podemos mover as águas no nosso trabalho. Ei, lá no shopping, quando tem uma pessoa reclamando, você pode mover as águas e falar da bondade de Deus. Ei, existe um escape, existe uma solução. Ei, o mundo está carente de palavras, querido, e quem chegar com a palavra primeiro vai levar. A pessoa não tem no que se agarrar, ela se agarra em qualquer coisa. Eu não sei se você já assistiu algum filme de uma pessoa, muitas vezes, que está em um processo de afogamento. Ela gruda no que ela vê. Ela se apoia no que tiver. Então eu e você, queridos, precisamos mais do que nunca estar firmado nessa palavra.
A Bíblia é bem clara, querido, que existe uma diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Existe uma diferença na sua vida e essa diferença precisa ser notória. Como eu disse, talvez pessoas não estão cortadas, talvez não está no semblante dela, mas está por dentro. E só vamos conseguir discernir isso pelo Espírito. Só o Espírito de Deus, querido, que prescruta as profundezas do coração de Deus e pode te revelar, que pode te mostrar o que uma pessoa está passando. Talvez aquela pessoa está sorrindo, mas está com pensamento muitas vezes de suicídio. Você acredita que o vaso que vos fala essa noite, em 2022, Satanás buzinava na minha mente para mim me suicidar? Ah, mas você cheio da palavra, tão intrépido. Ei, eu passei por uma adversidade financeira, querido. Eu sonhava com a conta, dormia pensando na conta, acordava de madrugada pensando como que eu ia pagar, como que eu ia resolver, e não era nada tão grande não, mas Satanás, ele pinta um quadro que parece que não tem saída. E aí ele me sugeria, ei, se mata. Tira a sua vida que vai resolver. Eu estou falando para você, querido, de algo que eu experimentei, da onde Deus entrou e me tirou daquela situação. Talvez você não esteja com pensamento de suicídio, mas talvez você está passando por um problema, talvez você está com uma ansiedade, talvez você está num começo de depressão, talvez você está com um pânico de medo, talvez você está com alguma conta, talvez eu não sei qual é o seu talvez, mas eu quero dizer para você, querido, que Deus ele tem, querido, um jeitinho que só Ele pode fazer para entrar lá naquela situação e te tirar e te colocar de pé de novo. Então não vem dizer para mim que essa palavra não funciona, porque essa palavra funciona. Essa palavra, querido, tem o poder de mudar desde que eu me posicione nela. Ele sugeria dia e noite para mim me matar, que ia resolver o problema. Aí eu parei. Você lembra daquele do filho pródigo? Caiu em si, né? Ele falou, opa, na casa do meu pai é bem melhor. Aí eu falei, nossa, eu já tenho rema, eu já tenho uma escola de ministro. O que eu preciso fazer é praticar aquilo que eu sei. Palavras nós temos o suficiente. O que falta muitas vezes é a prática dessa palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas hoje nós, verbianos, não perecemos mais por falta de conhecimento. Infelizmente, perecemos muitas vezes por falta de prática do conhecimento. E eu comecei a lembrar aquilo que eu ministrava para as pessoas. E aquilo que você ministra para as pessoas funciona para você. Olha a novidade que eu vim trazer nessa noite. Aquilo que você fala, nós lá no Centro de Cura, muitas vezes, nós somos tão rápidos para falar para a pessoa, ei, você precisa louvar o Senhor, você precisa se encher de versículos que vai te alimentar nessa área. Aí eu falei, opa, isso se funciona para fulano, para Beltrano, tem que funcionar para mim também. E eu comecei sem vontade nenhuma. Fala comigo, sem vontade nenhuma. Pegar as promessas de Deus, lembrar aquilo que homens e mulheres de Deus falaram sobre o meu respeito e aquilo que o Espírito testificou em meu interior que era verdade sobre mim. Comecei a alimentar essas palavras de novo, comecei a falar aquilo que Deus diz ao meu respeito. Comecei, querido, ler passagens da Bíblia que me edificavam, que me trazia para cima, que me lembrava qual é a minha realidade em Cristo Jesus, que lembrava a minha alma daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, a me lembrar de tão grande salvação pelo preço que Jesus pagou pelo meu pecado, e comecei a falar essas palavras, comecei a dizer essas palavras, ei, e Deus me tirou daquele buraco. Fui no Negócio Ecrê, eu acho que nós fomos 2 vezes só, porque as nossas escalas não bateu mais com o Negócio Ecrê. Teve uma mulher lá que deu uma palestra, eu só gravei isso. Começa a pagar primeiro as mínimas contas que você tem. E parcela e fala com essas pessoas, ei, não precisa ter vergonha, querido, ninguém vai te matar por causa de conta, não.
O que você precisa ser é sincero com você mesmo. Uma vez que você reconhecer aquilo que você precisa mudar, deixa eu te falar, vai ter uma graça e vai ter uma unção que vai te ajudar. Mas uma vez que você for o autossuficiente, você vai ficar penando e sofrendo. Sendo que da parte de Deus tem um escape. E eu comecei, quem sabe, eu tenho um empreendimento do ramo de frutas. Eu fui para a Ceasa. Eu tinha vergonha de ir na Ceasa porque eu estava devendo aos fornecedores. Muitas vezes eu comprava de um fornecedor para pagar o outro. Eu comecei a ir lá e falei, eu estou te devendo, eu vou te pagar. Tem como você parcelar aí para mim 10 vezes, 100 vezes? Não sei, não era nada grande, querido. Era coisa de 5 mil, 10 mil. É coisa pequena. Não é coisa grande, não. E comecei a pagar. De 50 um, de 10 outro, de 100 outro, de 20 outro. Pessoa, querido, que não queria me vender hoje é quem me fornece. Essa pessoa perguntou para mim, Cid, o que aconteceu com você? Eu falei, Jesus. Jesus transformou a minha vida. O que eu preciso fazer, querido? É ter que estar onde está o erro. Para de se esconder, querido, do erro. Se você precisa, querido, consertar algo, você precisa consertar algo. Ninguém vai consertar por você, não. Você precisa ser humilde o suficiente e reconhecer que por algum motivo você errou e existe uma graça que vai te habilitar a sair desse lugar. Estou falando da área financeira, mas pode ser na sua área emocional. Pode ser numa área que você esteja depressivo, pode ser uma área que você está andando em ansiedade, eu não sei qual é a área. Eu estou falando da área que eu passei, aonde Deus foi lá e me tirou desse buraco. Querido, eu estou falando de uma palavra que funciona, querido. Não estou contando para você aqui, querido, algo que não funciona. Essa não é uma palestra de coach que vai te motivacionar, não, querido. Isso é algo que tem o poder de transformar a sua vida. Essa palavra, querido, funciona. De uma vez por todas, você precisa, querido, entender que essa palavra funciona. Se funciona para Beltrano, para fulano, funciona na sua vida. Queridos, eu estou trazendo para você algo que funciona. Eu não tenho vergonha de falar, porque o nome de Deus está sendo engrandecido nessa noite e você está saindo dessa condição também. Eu creio naquilo que eu estou ministrando nessa noite, querido. Como eu disse, eu não estou trazendo algo para você que eu achei engraçado ou bonito que ia dar ibope, não. Estou trazendo algo que o Espírito comunicou ao meu Espírito. Estou falando para você de vida, dessa palavra que transforma. Aleluia, obrigado, Pai. Essa palavra tem o poder de transformar. Eu não sei qual é o caos, eu não sei qual é o problema. Eu não sei o que é a área que você tem tentado maquiar por muitos anos, por muitos meses, por muitos dias. Mas deixa eu te falar, a casa caiu hoje. Ei, a casa caiu hoje. De hoje em diante você não vai mais se envergonhar dessa situação. De hoje em diante você vai sair daqui com um comportamento diferente. Com a cabeça erguida. Ei, melhor coisa é andar com a cabeça erguida. Ei, não tem riqueza maior do que andar com a cabeça erguida do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sem nenhuma preocupação. E as pessoas aí fora estão correndo tanto atrás de dinheiro, tanto atrás de bens materiais, mas isso não traz paz, querido, isso não traz alegria.
Não estou falando que é errado termos posses, isso é bíblico. As bênçãos do Senhor correm até nós e nos alcançam mesmo. Eu e você já somos abençoados, eu e você já somos prósperos. Eu e você precisamos morar em um lugar bom, precisamos ter um carro, precisamos ter finanças para promover o reino de Deus. Mas isso não é tudo, querido. Porque se isso fosse tudo, não tinha morrido tantas pessoas como morreu nessa pandemia. Milionários, pessoas que não tinham. Aqui mesmo em Campina Grande, depois da Brás Company, quantos homens suicidaram? Por quê? Porque a sua única expectativa estava naquele dinheiro. E uma vez que não tinha mais o dinheiro, não tinha mais motivo nenhum para viver. Mas eu e você temos motivo para viver e desfrutar todos os dias, querido. Existe algo que dinheiro nenhum paga na nossa vida. Eu não sei se você já provou disso, de comprar algo que o seu dinheiro não dava para comprar. Em chegar em um canto, tinha uma promoção, alguém te abençoar, abrir uma porta, chegar um serviço, eu não sei. Mas existe coisa que só Deus pode fazer, querido. Ei, o Espírito está comunicando o tempo todo conosco, querido, nos dando estratégias, precisamos estar ligados. O mundo tem desfrutado de algo que era para nós, crentes, estarmos desfrutando. Por que eles têm desfrutado? Deixa eu te falar o porquê. É vergonhoso, mas eles praticam os princípios. Uma vez que o princípio é praticado, a recompensa vem. Tanto para o ímpio como para o filho de Deus. Mas muitas vezes nós temos retido algo que não é nosso. E isso tem nos impedido de viver o plano e o propósito que Deus tem na nossa vida e através da nossa vida. Quero ler com você o devocional de quinta-feira da nossa igreja, dia 15. Vamos ler o devocional? Quem aqui gosta de devocional da igreja? Olha só esse devocional de quinta-feira. Quando o pastor postou lá, eu falei, ele está de brincadeira, já vai começar a ministrar, é? Ele já vai entrar na minha mensagem já. Olha só o devocional. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, Verbo Malvinas, eu quero te orientar você a participar. Todas as manhãs tem um devocional maravilhoso colocado lá, amém? Deixa eu achar ele aqui, devocional do dia 15. Eu quero ler juntamente com você. Olha só. O devocional do dia 15 aqui, Kenneth Copeland. Portanto, não se preocupem nem fiquem ansiosos. Mateus 6,31. Deus é veementemente contra a preocupação. Jesus pregou contra isso. Toda a Bíblia prega contra isso, porque a preocupação foi designada por Satanás para produzir estresse, tensão e morte. Porém, muitos de nós ainda agimos como se a preocupação fosse uma opção, como se fôssemos livres para nos preocuparmos se quisermos. Mas não somos. A preocupação é um pecado. É uma dessas coisas que a palavra de Deus ordena diretamente que não façamos. O que você deve fazer então com todas as preocupações que tem sobre os seus problemas? Em 1 Pedro 5,7, na nova tradução da linguagem de hoje, Deus diz que você deve lançá-las sobre Ele. Todas, não 75% delas. Não todas, menos aquelas que dizem respeito aos seus filhos. Todas as preocupações. Sua confissão a cada manhã deveria ser: não tenho uma só preocupação nesse mundo, porque lancei todas elas sobre o meu Senhor. Veja como isso funciona. Digamos que você estivesse a cerca de 6 metros de mim e eu jogasse as chaves do meu carro para você. Se alguém viesse até mim e dissesse: irmão Copeland, preciso das chaves do seu carro, preciso usá-lo, eu diria: não posso ajudá-lo, joguei as minhas chaves para ele, não as tenho mais. É isso que você precisa fazer com as preocupações. Você precisa jogá-las sobre o Senhor e não pegá-las de volta.
Se Satanás trouxer um pensamento de preocupação à sua mente, dizendo: e se essa coisa terrível aqui acontecer? Então você pode dizer a ele para falar com Deus sobre isso. Está nas mãos dele e não nas suas. Quando você fizer isso, mudanças começarão a acontecer em sua vida. Quero parar por aqui. Queridos, lance as preocupações sobre Deus e não pegue de volta. Porque Satanás é experiente em tentar nos lembrar do nosso passado. Mas nós precisamos nos lembrar do nosso futuro. E não sei se você sabe, o nosso futuro é glorioso. Então aquilo que tentou te paralisar, você não pode mais deixar te paralisar. Você fala para Satanás: ei, Satanás, na minha vida não mais, porque todas as minhas preocupações e ansiedades eu lancei sobre o Senhor. Vai falar com o Senhor então, vai falar com Jesus, aquele que esmiuçou a sua cabeça. Vai falar com Jesus, aquele que pagou o preço do pecado, que me justificou, que me colocou novamente diante, na posição de filho. Vai falar com ele. Ei, Satanás não pode ouvir o nome de Jesus. Ei, Satanás, ele não pode ouvir quando um crente se posiciona e fala da palavra. Ei, Satanás, bate em retirada quando você fala a palavra. Satanás, ele não tem o poder de ficar te mantendo em situações na sua mente quando você começa a dizer o que Deus diz ao seu respeito. Você precisa falar de Jesus. Até para Satanás. Imagina só, falar de Jesus até para Satanás. Não estou falando de salvação porque ele não tem mais jeito. Mas você precisa lembrar, Satanás, o que Jesus fez. Ei, ele tem ódio de vocês. Não sei se você sabe, Satanás ele tem ódio de você porque ele queria estar na posição que eu e você estamos. Uma vez que ele te perdeu, ele não desiste, ele vai tentar embaraçar a sua vida para você não viver o melhor que Deus tem preparado para mim e para você. E eu e você precisamos ser inteligentes o suficiente e não cair nessas mentiras dele. Porque eu não sei se você sabe, mas na Bíblia ele é descrito, classificado como o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio, dele não tem nenhuma verdade. Então tudo que ele buzinar nos seus pensamentos, na sua mente, é mentira. É muito fácil detectar se é Satanás ou se é o Senhor falando conosco. Se é bom, é de papai. Se vai te colocar em um ambiente de paz, de alegria, é papaizinho do céu. Ei, mas se é para tentar te envergonhar, se é para tentar lançar em seu rosto aquilo que você cometeu lá em 1900 e não sei quantos, ei, vai falar com o papai lá, eu já lancei sobre ele. Ou melhor, vai procurar lá no mar do esquecimento. Porque eu não sei se você sabe, Deus não lembra, querido, das coisas que eu e você cometemos. Mas Satanás ele vai tentar nos lembrar, para nós mesmos começar a nos lembrar de novo e trazer aquilo de volta. Você já viu o tamanho do mar? Uma vez que você lança sobre o mar, querido, uma circunstância, uma adversidade, e você quer pegar aquilo de novo, é a mesma coisa de você colocar um balão de oxigênio e você colocar aqueles negócios nos pés, o pé de pato, é isso aí, o pastor tá ligado. E colocar aquilo e tentar ir lá no mar, querido, resgatar aquilo de novo, e não tem como. Ei, pare de querer buscar aquilo que você já lançou sobre o Senhor e viva o melhor de Deus. Ei, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avancemos, querido. Avancemos para o alvo, que é Cristo Jesus. Ei, pare de estar remoendo pensamentos que te levam para baixo. Vamos viver o melhor de Deus, querido. Ei, existem coisas grandiosas nos esperando todos os dias da parte de Deus. É todos os dias, é novidade divina, é todos os dias, querido, é um milagre novo. A minha mãe pergunta muitas vezes, ela mora lá no Mato Grosso do Sul por enquanto. Os crentes entenderam? Ela pergunta como é que está o clima aí. Eu falo para ela, está chovendo, está propício para milagres. Ou está calor, está propício para milagres. Ei, deixa eu te falar, não é a temperatura, não é o ambiente que dita o meu dia.
Ei, nós precisamos ter expectativa. Quem aqui já comprou alguma coisa no Mercado Livre? A hora que aparece a notificação no celular, saiu para entrega. É assim ou não? Meu amigo buzina uma moto 3 ruas antes, o camarada já corre lá no portão. Por quê? Está com expectativa que vai chegar aquela encomenda. Por que não gerar essa expectativa na palavra de Deus? Que é infalível, que é imutável, que nunca vai mudar, querido, ao meu e ao seu respeito. Ei, o carteiro bom Jesus está entregando todo dia coisa nova. Ei, o bom carteiro está entregando todos os dias coisas novas e boas. Ei, se não é algo bom, querido, não precisa receber. Manda de volta para o remetente. Ei, manda de volta para o galpão lá do remetente. Você não precisa receber, não é seu. Para de receber, querido, embalagens que não é sua. Deus é bom? Você pode falar comigo, Deus é bom? Queridos, essa palavra é digna de inteira aceitação. Essa palavra funciona. Como Juliana Borba diz, a palavra sempre funciona. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele diz na sua palavra, da parte dele em Cristo Jesus, já temos o sim e o amém. Quem gosta de parar lá no irmão Firmino quando vai para João Pessoa? Acho que todo cidadão de Campina Grande, eu fui falar campinense, é campinense, para não ter problema entre os irmãos, né? Todo cidadão, porque tem o 13 também, né? 12 mais 1, mas vamos falar. Todo cidadão de Campina Grande, quando vai a João Pessoa, para lá no irmão Firmino. E eu quero te falar algo que você vai prestar atenção da próxima vez. Olha lá naquele banheiro, naquele canto que está escrito lá. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quem aqui já viu? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estou falando, irmão Firmino, daqui para lá, tá certo? Não de lá para cá. Você olha lá atrás do banheiro, tem uma placa lá, Hebreus 13, 8. Nos lembrando que Jesus é o mesmo. Se preciso for, querido, coloque versículos na sua casa espalhados, te lembrando de quem você é em Cristo Jesus. Existem adversidades, querido, que muitas vezes nós só vamos conseguir nos levantar se nós tivermos bem estampado a visão na nossa frente. Eu vi certa vez uma pessoa deu um certo presente a uma pessoa e colocou dentro da Bíblia dessa pessoa. E não falou nada para ela. É como se eu pegasse hoje e colocasse R$100 dentro da sua Bíblia. E passou muito tempo. E um certo dia ela perguntou a essa pessoa, você achou o presente que eu te dei dentro da sua Bíblia? A pessoa falou, não achei. Ou seja, a pessoa não tinha abrido a Bíblia ainda. Isso é engraçado, mas no nosso meio é triste demais, querido. Nós precisamos, querido, mesmo sem vontade, ler a Bíblia. Nós não temos mais desculpas. Hoje nós temos áudios, querido, nós temos as ferramentas que nos auxiliam ao tempo todo, está cheio dessa palavra. Porque aquilo que nós nos alimentarmos é o que vai prevalecer na adversidade. Se eu e você nos enchermos de jornais, querido, o que vai sair é medo, é inconstância, é ansiedade, é morte, é prejuízo, é só coisa que não presta. Mas se nós nos enchermos dessa palavra, querido, pessoas muitas vezes chegam e comentam para mim e para minha esposa coisas que estão acontecendo que nós nem estamos sabendo. Notícias de coisas que estão acontecendo, nós não estamos sabendo. Por quê? Porque eu prefiro investir o meu tempo, querido, naquilo que vai me fortalecer. Eu prefiro investir o meu tempo naquilo que vai me manter de pé. Porque, querido, aquilo que nós nos enchermos,
mais cedo ou mais tarde vai sair. É aquilo que eu disse aqui, a ação nós podemos até maquiar, nós podemos até fazer uma encenação aqui para que uma ação aconteça, mas a reação não é assim, é aquilo que você é. Então precisamos nos encher dessa palavra. Precisamos ouvir, como eu mandei esses dias lá, uma canção maravilhosa. Eu mandei uma canção lá no nosso grupo, querido, que quem aqui já teve um bálsamo do Senhor, um refrigério do Senhor? Ei, eu tive um bálsamo do Senhor quando eu estava ouvindo aquela canção. Naquele dia, eu já tinha ouvido aquela canção várias vezes, mas naquele dia, o Espírito Santo usou aquela canção para me reerguer, para me animar. E no mesmo momento eu mandei lá no grupo. Se você ouviu, você recebeu. Se você não ouviu, você perdeu. Porque ninguém manda nada no grupo lá para encher o grupo. É guiado pelo Espírito que vai fortalecer a sua vida. Então eu e você precisamos estar conectados com as ferramentas que Deus está nos proporcionando todos os dias. Temos os nossos cultos, querido. Temos as nossas escolas Rema, escola de ministros, escola de missões. Temos a Luminai, graças a Deus. Temos bons livros, temos a palavra de Deus, temos várias ministrações. Não precisamos buscar nada fora, não, pelo amor de Deus. Ei, para de seguir homens que têm muitos seguidores, porque está tendo ibope dos homens. Começa a seguir aquilo que Deus segue e você vai ver a sua vida mudada. Teve uma pessoa que falou para mim que tinha uma ministração de uma pessoa que tinha não sei quantos milhões de visualizações. Eu perguntei para ela, é do nosso ministério? Ela ficou brava comigo. Eu falei para ela, é do nosso ministério? Ela falou, não, não é do nosso ministério, não. Eu falei, irmã, você me desculpe, mas quando eu ouvi todas as ministrações da Luminai, todas as ministrações que tem no nosso ministério, e ler todos os livros da nossa editora, todos os livros de Kenneth Reagan, se sobrar um tempo eu vou ouvir essa daí. Porque se eu estou inserido nessa visão, querido, eu tenho que agarrar essa visão de todo o meu coração. Deixa eu dar uma dica para você. Se você não concorda com essa visão, procura uma visão que você concorda. Porque senão você não vai frutificar. Eu quero dizer sobre essa igreja, querida, essa igreja já deu certo. Se você está aqui como espectador para ver se vai dar certo, saia dessa posição. Porque já deu certo, começa a desfrutar, querido, de tudo aquilo que Deus tem preparado. Começa a semear nessa obra, começa a orar por essa obra e você vai ver coisas na sua vida que anos estavam paralisadas, sendo rompidas. Então se posicione, querido, com aquilo que você quer para a sua vida. Ei, só há provisão na visão. Se uma pessoa comer em vários restaurantes e a comida fizer mal, ela não vai saber qual comida fez mal. Por isso a importância de comer sempre as mesmas coisas. Isso daqui, ó. Você nunca vai ver no nosso ministério, com mais de 540 igrejas, pessoas ministrando palavra que vai te colocar para baixo. Você vai ouvir homens e mulheres de Deus mostrando a trilha que funciona. Que uma vez praticados os princípios, as promessas é certo que já estão nos esperando. Precisamos, queridos, romper em fé. Precisamos melhorar. Precisamos, querido, tratar o que precisa ser tratado para poder correr com maior velocidade. Esse é o ano, querido. Esse é o ano de desfrutarmos de algo que só poderia ser Deus. E as pessoas notarem, não com cortes, não com tristeza, não com remédios, não com depressão, não com falência, mas sim com alegria, paz, provisão, mantenedores do reino. Queria chamar aqui as meninas. Como eu disse no início do culto, querido, se tem uma área da sua vida que você não está conseguindo, eu quero que você seja humilde o suficiente nessa noite. E depois que as meninas cantarem esse louvor, nós vamos cantar esse louvor junto.
depois que as meninas cantarem esse refrão do louvor, eu quero impor as minhas mãos sobre você. Não sou eu que liberto, é a unção de Deus que vai entrar nessa área que tem tentado te afligir e vai acabar de uma vez por todas na sua vida. A única coisa que você vai precisar depois é se manter de pé, falando a palavra, confessando a palavra, congregando, estando expostos a ambientes pela qual a palavra está sendo ministrada. Mas isso para hoje na sua vida. Eu não sei se é um começo de ansiedade, eu não sei se é uma depressão que você teve há anos e ela tem tentado voltar. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é um susto, eu não sei se é uma perca que você teve e ficou aquele buraco. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei porque sei que você precisa. E se você for humilde o suficiente, depois desse louvor, vamos agora louvar junto. Depois desse louvor, eu quero impor as mãos sobre você. Amém? Vamos então louvar o Senhor? Em teu nome, o inferno treme. Em teu nome, os coxos andam. Em teu nome, os cegos veem. Em teu nome, os mortos vivem. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Em teu nome, o inferno treme. Em teu nome, os coxos andam. Em teu nome, os cegos veem. Em teu nome, os mortos vivem.
Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Eu quero que você me ouve, só me ouve aí. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: E disse-lhes: Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Eu quero dizer para você que o que você está passando é uma enfermidade mental. O seu corpo está perfeito, mas o que você está passando, 1 Pedro, aleluia, nós vamos orar, amém? Vamos só criar base daquilo que nós estamos fazendo. 1 Pedro capítulo 2, aleluia. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte. Está falando de Jesus aqui. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Você vê aqui, querido, que Jesus, ele nos curou fisicamente e também ele nos curou na alma. E isso que você está passando aí, querido, a hora que eu impor as mãos sobre você, o poder de Deus vai entrar e vai transformar isso que você está tentando ser paralisado. O que você precisa fazer é crer nessa palavra que foi ministrada nessa noite. Você precisa se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo nessa noite e reconhecer que Ele já levou sobre si todas as suas dores e as suas ansiedades. Ele já te livrou, querido. Você é livre em Cristo Jesus. Mas o poder de Deus vai vir nessa noite na sua vida para te ajudar a sair dessa situação. Porque de fato você já é livre em Cristo Jesus. Mas existe uma unção aqui nessa noite propícia, querido, para você ser liberto daquilo que tem tentado te afligir. Desde o início desse culto, querido, se você parar e prestar atenção, os louvores foram condicionados para agora. Para que nesse momento, querido, você seja livre. Para que de fato você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. A única coisa que eu preciso que você faça, querido, é rompa em fé e venha aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, querido, tem mais pessoas, pode vir. Nós estamos em família, querido. Nós estamos em família. A noite é essa, é hoje. Se essa palavra, querido, tocou seu coração, venha aqui nessa noite.
A Bíblia lá em Lucas, querido, descreve doença e enfermidade como um cativeiro de Satanás. Mas Jesus, querido, já abriu a porta desse cativeiro e hoje eu e você somos livres. Tem mais gente que precisa vir. Eu ainda vou te esperar. Há poder no nome de Jesus. Eu ainda vou te esperar. O Senhor está te dando uma chance. Não é para você ser envergonhado, é para você ser livre. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Eu e você, querido, podemos Há poder desfrutar em disso seu nessa noite. nome, Eu e você podemos ser Jesus, mais para intensos pelas vidas que curar, estão aqui na frente. libertar. Existem coisas, Há querido, poder que em Satanás seu tem nome, levantado na vida dessas pessoas Jesus, que estão para sendo paralisadas curar. hoje. Eu não sei se você se Em alegra teu comigo, querido, mas eu estou muito feliz por esse passo que essas pessoas deram. É noite, querido, de livramentos. Pessoas estavam predestinadas, querido, a ser ceifadas aqui. Eu não sei se você se alegra, querido, mas isso foi paralisado hoje. Foi paralisado hoje, querido. Os coxos. Ei, onde? Em teu nome. Ei, não tenha pressa, querido. O Espírito está trabalhando. Cegos vêm. Em teu nome. Perdeu, Jafé. Os mortos. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar,
libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em seu nome, os coxos andam. Em teu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome,
poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Em teu nome, o inferno treme. Em teu nome, os coxos andam. Em teu nome, os cegos vêm. Em teu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia!
nessa noite. Quantos corações sedentos, que alegria, amados, porque juntos nós somos mais fortes. Que coisa linda! E quem aqui quer viver isso todos os dias da sua vida? Então eu te convido, amados, a fazer o rema. Amém? Verdadeiramente, como foi pregada, essa palavra ela é poderosa e ela liberta. Amém? Então, para você que tem esse desejo de viver todos os dias essa palavra que é viva e poderosa, faça um rema. Procure nossos pastores, procure a liderança para a gente passar mais informações, tá bom? E agora vamos também dar continuidade, né, a essa palavra que é correspondente àquilo que foi acrescentado para nós, que é o dízimos e ofertas. Amém? Quem é que está animado? Essa é a melhor parte. Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Coríntios 9, 7. Aleluia. Aleluia. Não para não, amado, porque esse fogo continua, não pode parar. Amém? Pode vir aqui o diácono. Aleluia. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer superabundar em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, diga, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por cada coração disponível essa noite para plantar no teu reino, Senhor. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na sua casa. E pessoas que estão vivendo com você, seus vizinhos, seus familiares, vão usufruir do poder de Deus que opera através de você, porque somente creio nessa palavra, amém? Pode vir, aleluia. Toquei minhas tristezas, também minhas vergonhas, deixei-as por tua alegria, Senhor. Tomaste minhas dores e enfermidades, me destes a tua alegria, Senhor. Aleluia! Tem algum visitante que está aqui essa noite? Quem é que nos visita? Levanta a mão. Aleluia! Sejam bem-vindos. Vocês estão no lugar mais feliz dessa terra. Amém? Lugar de um povo feliz, de uma família feliz. Sejam bem-vindos. E a igreja diz o quê? Volte sempre e... Aleluia! Tem algum aniversariante aqui que deseja que a gente ore por vocês? Tem algum aniversariante? Todos salvos? Não é possível, amado. Depois de um culto desse, não é possível. Deu até vontade de aceitar Jesus de novo, que é o Senhor para receber dobrado, né? Mas amém, amados. Tem alguém que deseja receber o Senhor? Aceitar Jesus? Todos batizados no Espírito Santo? Tem alguém que precisa de oração para cura? O ministro essa noite me orou por cada pessoa, mas eu vi que chegou um casal ali no finalzinho. Precisa de oração para algum propósito? Se quiser, tem uma unção disponível essa noite, viu? Se você quiser vir aqui, amém? Quer vir? Quer vir? Amém, eles chegaram agora, viu, irmão? Eles acabaram de chegar, eles não podem perder essa festa. O melhor, aleluia. Pra curar, Aleluia. há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar,
há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nossos dias de cultos, amados, é nas quintas-feiras, às 20 horas, e nos domingos, às 18 horas. Diga, eu estarei aqui. Aleluia. E eu gostaria de convidar vocês também para participar das nossas redes sociais, amados, porque quanto mais vocês vão lá, curtem, compartilham, mais a gente alcança engajamento e pessoas. Amém? Então convide seus vizinhos, convide seus familiares para estar aqui pertinho junto com a gente. Nossas redes sociais é Verbo da Vida Malvinas. Amém? Sejam abençoados com a prática dessa palavra e abracem o máximo de pessoas que vocês puderem. Amém? Uma semana abençoada.